desde o primeiro dia que o Rodrigo chegou na igreja e convidou a gente para ser uma família acolhedora, eu confesso para você que nós já saímos de lá emocionados. A gente já chegou fazendo planos e questionando e fazendo um monte de perguntas. A nossa preocupação em falar inglês, e as duas filhas nossas, né, sempre fazendo o curso, mas eu nunca tinha visto nem a Flávia nem a Fernanda falar inglês. Um dia que o Padre Jorge estava fazendo a missa, e no meio da missa o Padre Jorge perguntou se tinha alguém que poderia traduzir. Ninguém levantou a mão e a Flavinha, muito timidamente do meu lado, no banco da frente, levantou um dedinho e o padre já mandou ela levantar. Assim, meia tímida, e eu mais apavorada ainda. De repente o Padre Jorge foi falando e ela foi traduzindo, e o pessoal do Canadá respondendo, e aquela coisa, eu fiquei muito emocionada. Aquilo para mim fez um bem tão grande, foi tão gratificante, mas naquele momento eu chorei. Eu não consegui entender quase nada, praticamente nada do que eles falavam, e a Flavinha traduzindo ali no meio ali na frente da igreja, a igreja lotada, e ela conseguindo traduzir tudo que o Padre Jorge queria para aquele pessoal. Então, aí teve um dia que também foi na quarta-feira. Eu sabia que o dia deles, eles iam comer pastel na feira com a comunidade. E tudo bem, aí chegou a noite, teve o jantar lá na igreja, todos juntos, foi muito maravilhoso, como todos os dias estavam sendo, né? E na hora de voltar para casa, eu procurei pelo Denzel e eu vi que ele estava assim, meio querendo pegar a mochila debaixo de uma mesa, alguma coisa assim, enfim. E nós entramos no carro, viemos embora, e quando chegamos aqui, eu fui para a cozinha e perguntando se eles queriam uma água, alguma coisa, e aí o Denzel veio todo tímido e me entregou um vaso de flores. E aí a Flavinha falou: mãe, ele não comeu o pastel na feira, ele não teve tempo porque ele estava tão preocupado em comprar essas flores para você. Sabe, uma pessoa estranha, né? Uma família tão distante. E a gente estava tão preocupado em recepcioná-los bem, mas eu percebi que eles estavam mais preocupados em nos agradar. Nossa, era um carinho muito grande, era uma energia maravilhosa. Não sabia nem que eram meus filhos adotivos, quando depois eu já vi falando: cadê minha mãe brasileira? Minha mãe brasileira procurando. Dona Esther, acorda, olha teus filhos aí te procurando. Quando eu olhei, lá vinha com o Patrick com um buquê de flores muito lindo na mão, e chegou, me abraçou e deu para mim. Aquilo foi uma bênção tão maravilhosa que só vendo, fiquei encantada. Ainda a turma ficaram todos zoando comigo que eu recebi flores. Foi muito lindo, né? E também nós se reunimos no último dia, no sábado, todo mundo junto, foi muito gostoso, viu? E eles, sobre a alimentação, tudo que nós colocava na mesa, eles comiam, foi muito maravilhoso. Foi um belo do churrasco. Para mim foi uma bênção, porque apesar de eu só falar a língua portuguesa, e eu sou portuguesa, mas nós nos comunicamos muito bem, cada um na sua língua, mas não faltou carinho, não faltou unção, não faltou amor entre nós. E também no meio da minha família foi assim uma bênção, até que eu tenho 3 jovens como meus netos, e foi um entrosamento muito bonito, porque por eles serem jovens, foi uma troca de experiências muito bonita. Rodrigo, nos últimos dias sempre era difícil encontrar com ele, mas a gente conseguia sempre ou um fim de noite, ou um telefonema durante o dia, para saber como tá, se estava confirmado os grupos. Eu me recordo que bem próximo da semana, ele de uma forma até tranquila, mas ao mesmo tempo muito preocupado, porque o grupo não tinha contato. E se o grupo não vier, a paróquia está lá preparada para receber os jovens, e se esse grupo não viesse? Então,
até isso também era muito interessante. Como eu falei, a gente era privilegiado. Antes das informações chegarem para a paróquia, a gente já sabia todos os jovens que viriam para nossa paróquia. Alguns já com foto, com e-mail. E a gente também tinha aquela ansiedade, né, de como ia ser, e o idioma, que ninguém falava inglês em casa, então como vai ser o contato, né? Tinha-se toda uma expectativa. No início eu estava pensando em acolher, mas também não sabia se a Mariana e o Pedro iam estar por aqui para me auxiliar, né? Até por causa da questão da língua, do inglês, né? E aí eu comecei a me envolver por uma outra forma, auxiliando, né? Então, não participei em todas as reuniões, participei em algumas, né? E aí eu me comprometi em estar ajudando lá na igreja, na cozinha, no que fosse necessário. E também, assim, a Mariana também foi numa reunião, e aí ela acabou se envolvendo também, aí ela já ligou para o Pedro também falou que ajudaria, né? E foi um momento muito bacana para a gente, né? Quanto família estar lá participando, eles terem mais contato com os jovens da paróquia, então as equipes que saíam para visitar as casas, com os jovens, a equipe que ficava na limpeza, a equipe que estava na cozinha, então cada um estava dando o melhor. Então era uma expectativa muito grande, então nem todo mundo se conhecia, mas ali houve uma união e o trabalho saiu, né? A alegria deles quando eles chegaram no ônibus e todo mundo tava lá fora com aquele som e todo mundo gritando e a gente fazendo musiquinha curtinha em inglês e a gente fazia a musiquinha e a gente falava I am here to have daddy come e ficava falando que a gente tava feliz e todo mundo, nossa, quem eles? Os brasileiros. Aí já chegaram e a gente recepcionou eles e foi uma alegria. Quando a gente aprendeu as musiquinhas e as danças que eu nunca tinha escutado e foi muito engraçado, todo mundo com aquelas posições e não tava entendendo nada que ela tava falando, mas todo mundo, mesmo não entendendo inglês, tava conseguindo acompanhar. Todas as pessoas lá que moram aqui perto, eu conheci nessa semana e foi uma semana que a gente conseguiu fazer uma aliança tão forte, uma aliança que você sabe que se eu pegar o telefone agora e ligar pra um deles e falar assim, nossa, tô precisando de você, eu tenho certeza que eu vou ter um maior e melhor apoio que eu possa ter criado em toda a minha vida. Nós tínhamos as histórias que o Rodrigo contava, né, de como foi lá na Austrália, como foi na Espanha, e agora nós que íamos acolher, né, jovens de um outro país. E então tudo isso era muita expectativa, gerava muita ansiedade, né, de querer fazer a coisa, né, certa. Realmente se atentou-se muito a todos esses detalhes, né, de conseguir contato com jovens, conseguir informações, foto. A gente tinha, por exemplo, uma das jovens que vieram aqui para nossa casa, era vegetariana. A gente tinha essa informação. Então, esses detalhes, essas pequenas informações que eles sempre tiveram muito cuidado com isso. E cada ideia, cada atividade, mostrar um pouco do nosso bairro, da nossa cultura. Então a gente tinha todas essas informações sempre muito frescas, né? A gente chegava sempre em primeira mão para nós aqui. Impressionante, a gente aprendeu a amar muito eles, com muito amor, muito carinho. As minhas netas amou eles demais, a gente ficou muito feliz, passou a semana aqui junto com a gente também. Até o meu filho Josimar, ele não ia na igreja, né? Ele não era de rezar, ele foi à missa, tomou a comunhão e estava sempre firme na oração, né? E a experiência de fé com eles foi muito grande, né? Muito bom.
muito gratificante para nós, para todo mundo da nossa família. Um acontecimento muito marcante na nossa vida. A gente não esperava, particularmente não esperava que isso fosse acontecer. E eu fiquei muito feliz porque os meninos que vieram, que ficaram aqui na minha casa, a gente, apesar de ter sido muito pouco tempo, né, que a gente teve com eles aqui, a gente começou a sentir um amor de pais para filho com eles, né? A gente eu mesmo achava que para mim já não era mais uma visita, era pessoa da minha família, eram mais 2 filhos que Deus tinha colocado dentro da minha casa e dentro da minha família. Todo dia ele falava com a esposa e nós também ficávamos juntos, ele conversando, apresentou-nos para ela. Aí Nós fomos dormir, já era eu 1 falei, hora da bom, manhã. vocês querem dormir, fica à vontade, né? Nós já vamos nos retirar. Não, vou ficar mais um pouquinho, ele falou, né? E ele ficou com o computador aberto, né? O notebook aberto, ficou aqui, acho que Não, ele nós falou pensávamos assim, que ele ia conversar mais com ela, né? Na manhã seguinte, nós viemos aqui e tal, eles já iam embora, né? Já iam embora no outro dia. Elas pegando as coisas para ir, foi tomou café da manhã. tomamos um café, foi aí que nós vimos. Então eu Aí tinha eu achei preparado muito legal. uma mensagem falando que a nossa casa era a casa deles. E eu colhei no espelho da sala. Então nós fomos dormir e, para nossa surpresa, no dia de manhã, ele tirou a mensagem do espelho e escreveu em português, Traduziu, falando da emoção dele de estar na nossa casa e convidando a gente para ir para Vancouver, né? Inclusive então, nós não tivemos coragem de tirar ali. Tá lá todos até hoje que toda vez que nós entramos pela porta, a gente dá de cara e vê aquelas 2 mensagens. E então é como se eles estivessem em casa esperando a gente e aquela mensagem nós não tivemos coragem de tirar e tá lá.